Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos fazendo essa live, né? Agora aos sábados. Então a intenção é exatamente começar essa live aos sábados, né? Estávamos fazendo às quintas-feiras, mas por conta da mudança, né? De horário, e muitas pessoas voltaram a fazer atividades e tudo durante a semana, então eu resolvi fazer aos sábados, tá? Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Eu venho trabalhando com vocês a questão da estrutura dissertativa e hoje não vai ser diferente, claro. Só que hoje, digamos, a gente na primeira live a gente trabalhou título, né, como fazer título para diversos tipos de texto. Na segunda live a gente trabalhou o tópico frasal, que é a parte da introdução. E hoje em si a gente vai trabalhar a introdução, né? Então a gente vai trabalhar a introdução. Eu já vou colocar aqui para vocês, tá? A parte aqui. Estou selecionando aqui, ok? Então eu vou tirar os comentários também, tá? Baixar os comentários aqui. E depois eu vou abrir os comentários, claro. Então, como eu estava colocando, né? Fizemos o título, fizemos o tópico frasal, que é uma parte da introdução, e hoje em si vamos fazer completo, né? Vamos fazer uma introdução completa. É super importante falar, né? Que hoje eu não vou fazer as divisões de textos, então, digamos, não vou falar de redação de concurso, redação de vestibular, TCC, porque quando eu falo de introdução eu estou falando para todos esses tipos de textos, né? Então, quando eu comento sobre introdução, eu estou, de um modo ou de outro, abarcando todos esses tipos de textos. Então, essa introdução é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de salientar aqui é que eu falo de dicas, eu dou dicas, né? A gente encontra diversas formas, né, de escrever uma introdução, diversas formas. E, digamos, o percurso que eu trabalho com vocês é uma metodologia decorrido desses anos todos em sala de aula, seja no ensino superior, seja no ensino técnico, seja no ensino médio. Então já vou para 30 anos, né, de sala de aula e de um modo ou de outro a gente vai trabalhando diversos percursos. Então a gente vai observando diversos caminhos. Então o que eu coloco aqui são dicas, né, dicas de como elaborar, de como fazer, né, determinado tipo de texto. E a gente vai paulatinamente, né, passo a passo, elaborando essas partes. Então, volto a afirmar, né, que essa introdução de hoje é uma introdução para todos os tipos de textos, né, para um texto de concurso, ou para um texto de vestibular, para um TCC, para uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado. É claro que, como comida, né, eu sempre comento que aí vai a quantidade de sal. Se você vai escrever um texto de 30 linhas, você tem que fazer um determinado tamanho de introdução. Se você vai escrever um texto de 30 folhas, você tem que fazer um outro tamanho de introdução, tá? Então a ideia sempre é essa, ok? Então caminhemos, né? Tá? Então quando eu falo de introdução, o que é que eu estou pensando, né? Primeiro, o que é uma introdução? Uma introdução é um começo, daí a palavra introdução, que vem do verbo introduzir. Introduzir é começar, entrar, né? Então é por meio da introdução que a gente começa um texto. Então isso tem que estar muito bem delineado. Lembrando sempre que eu estou falando aqui da estrutura dissertativa. A gente tem diversas estruturas. A gente tem a estrutura narrativa. A estrutura narrativa já começa com outro aspecto. Aí você tem que falar de apresentação. Então na estrutura dissertativa você tem a introdução. E a estrutura dissertativa é que faz um percurso gigantesco na nossa área educacional. Tá? Para quem entrou agora, né? Estou começando agora a live. E hoje vai ser a introdução. Eu vou falar como você pode escrever uma introdução. É claro, sempre lembrando que aqui são dicas do meu percurso aí como professor nesses quase 30 anos, né? Tanto no ensino médio, quanto no ensino superior, no ensino técnico, né? Tá?
O que é uma introdução? Uma introdução é um começo. E aí isso é interessante, né? Porque quando a gente está com os alunos, eu lembro de quantas vezes, né? Eu estava direcionando os alunos para escrever um TCC e eles falavam assim, mas professor, eu escrevo um monte de coisa, mas eu não sei como começar. Aí eu ia no passo, eu falei, não, tem um modo de começar. A introdução tem as suas regras, só é você seguir as suas regrinhas que você não vai errar de maneira nenhuma, tá? E observando a estrutura da introdução. E a estrutura da introdução, o que, que é? É muito básico, é tópico, frasal e justificativa, né? Na semana passada a gente trabalhou o tópico frasal. Hoje eu vou retomar um pouco o tópico frasal, porque eu vou fechar esse assunto de introdução, né? Porque na semana que vem eu já vou começar com a argumentação. Então, introdução é isso, é tópico, frasal e justificativa. Desde que você respeite esses dois elementos, você não tem como errar, né? E é claro, sempre lembrando, né? A gente parte de um tema. Dificilmente você vai para um concurso público ou mesmo para uma avaliação. Eu mesmo tive essa experiência, eu ingressei esse ano no Senac e passei por uma avaliação em que tinha um tema. Tinha um tema, eu fiz a leitura do tema e depois elaborei o meu texto. E tive que respeitar o tema. Caso eu não tivesse respeitado esse tema, eu poderia ter feito o meu texto com toda a coerência e coesão, né? Então, feito toda a estrutura, respeitado todos os constituintes gramaticais e não ter conseguido nada, né? Então, perceba como isso é importante você olhar para o tema. E tem uma questão que chama-se, no vestibular, que você automaticamente cancela a sua redação se você fugir do tema. De repente está lá proposto para você falar de feijão e você falou de arroz, infelizmente, baubau, né? Como dizia antigamente, tá? Então, hoje eu vou trabalhar com a questão da introdução, trabalhando... eu posso trabalhar diversas justificativas, mas eu vou trabalhar com duas justificativas, né? Porque eu estou pensando num texto de 30 linhas, mas digamos que se você fosse fazer um texto de 30 folhas, você tinha que colocar mais justificativas. Então, é igual o sal na comida. Quanto mais comida, quanto mais pessoas vão comer, mais sal você tem que colocar, ok? Então hoje eu vou trabalhar esses aspectos. Então vamos aqui para o nosso exemplo, né? Para quem chegou agora, eu acabei de começar, né, o nosso texto, a nossa live, né, o nosso texto, né? Força do hábito, hein, pessoal? A nossa live falando sobre introdução, tá? E coloquei que a introdução, o verbo vem do verbo introduzir, que é começar um texto, e tem um método, quer dizer, tem caminhos de como você começar um texto, que você começa utilizando tópico, frasal e justificativa, tá? E o que é introdução? Né? Eu coloquei aqui, tá? Ponto de partida, né? É um desenho de todo o trabalho e articulação de todo o texto. Por que articulação de todo o texto? Porque no momento que você escrever na introdução, você tem que perseguir durante todo o seu texto. Então, digamos, eu digo, São Paulo é uma cidade violenta, eu vou ter que mostrar essa violência em São Paulo. Eu vou convencer as pessoas, né, e aí eu vou utilizar os argumentos para mostrar como São Paulo é violenta. Eu sempre colocava para os alunos, né, e dizia assim, ó, perceba o candidato que está tentando reeleição e o candidato de oposição. Então, o candidato que está tentando a eleição vai dizer assim, olha, São Paulo é uma cidade rica. E ele vai mostrar, né, por meio de argumento, como essa cidade é rica. De repente, está em oposição, falando, não, São Paulo é uma cidade pobre. E vai colocar diversos argumentos que vai mostrar. Então, no momento que você faz a articulação do seu texto, isso tem que estar lá na sua introdução. E você vai perseguir isso. Então, veja quão importante é você elaborar uma boa introdução, respeitando esses critérios que eu estou colocando, né? O tópico frasal e as justificativas. Ou uma justificativa ou várias justificativas. Vai aí do tamanho do seu texto, tá? Então, perceba da importância disso aí, ok? Vamos por exemplo, né? Eu trouxe um exemplo aqui de introdução. É claro que numa dose diminutiva, né? Para a gente reconhecer e observar bem, né? Então, perceba como aqui já tem os dois elementos que eu estou colocando aqui. A escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Isso é meu tópico frasal. Então perceba, sobre o que o meu texto vai falar. Sobre a escola pública brasileira com a questão da pandemia.
Eu não vou falar da escola particular, tá? Eu vou falar da escola pública. Eu não vou falar do ensino superior, eu vou falar da escola pública pensando aí no ensino fundamental e no ensino médio. Então perceba o recorte do meu texto. Isso é muito importante porque a partir do momento que você mesmo elabora a sua introdução, seja para um texto de 30 linhas, seja para um texto de 30 folhas, você olha para a sua introdução e observa, bom, eu estou perseguindo isso. Quantas vezes, né, eu orientava diversos alunos e de uma semana para outra eu pedia para que escrevessem pelo menos 3 folhas, né, para aquele trabalho que a pessoa estava fazendo. E aí chegava com aquelas 3 folhas e já não perseguia mais a introdução. E aí eu pedi, olha, vamos olhar lá a introdução? Olha lá o que a gente colocou lá no tópico frasal. Você vai falar sobre ensino infantil. Você não vai falar sobre Fundamental 2 nem ensino médio. Então perceba que os argumentos que você está utilizando aqui já não faz mais parte do ensino infantil. É claro que se de repente você quer contrapor, você quer mostrar como exemplo, ok. Mas o que não pode é você fugir do tema. Tá? Então perceba a importância disso aqui. Aí eu já vou delinear as minhas 2 justificativas. Tá? Por que eu estou trabalhando com 2 justificativas? Porque é um texto de 30 linhas. Para quem chegou agora, né, pessoal, eu estou ainda na introdução, estou colocando um exemplo de introdução aqui, que é a nossa live de hoje. Tá? A nossa live de hoje está focando na introdução. É o meu primeiro exemplo aqui de introdução. Tá? Então tá lá, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. E vou colocar e eu poderia colocar diversas justificativas, aí vai o tamanho do meu texto. Como eu poderia colocar uma justificativa só e dar diversos argumentos? Também eu tenho essa alternativa, né? Mas eu quis aqui num texto, né, que eu estou imaginando de 4 parágrafos, de no máximo 30 linhas, um texto para vestibular, um texto para concurso, né? Coloquei aí 2 justificativas muito claras. Então estou lá, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. E pergunto para mim mesmo, né? Por quê? Aquele porquê de pergunta separado, né? Aí eu mesmo respondo, já que falta acesso à internet para os alunos. Então é a minha primeira justificativa. Por que enfrenta problemas graves? Já, né? Vou para a segunda, porque eu tô pensando em trabalhar 2 argumentos, como vocês vão ver nas próximas lives, né? Como ainda a formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Então percebo, ó, trabalhei aí uma introdução. E a introdução é isso. Como eu poderia também ficar com a justificativa só, já que falta acesso à internet para os alunos. E aí trabalhar diversos argumentos, né, mostrando isso. Como, né, durante essa pandemia, a escola pública, os alunos, a grande maioria dos alunos da escola pública ficaram sem aula porque não tem acesso à internet. Né? E aí poderia trazer diversos exemplos. Mas não, eu quero trabalhar 2 questões. Uma em relação aos discentes, né, que são os alunos, outra em relação aos docentes, que são os professores. Né? E aí, formação para os docentes. Então, foi recorrente, né, na mídia aparecer que os docentes não tiveram formação adequada para lidar, né, quando eu falo formação adequada, é exatamente, né, lidar com os diversos recursos que tem hoje, né, nas mídias, né, para poder fazer uma aula mais interativa e tudo mais. Então perceba aí como eu elaborei aí a minha introdução. E tem 3 dados importantes para eu não fugir do tema. Estou falando de escola pública, estou falando de pandemia. Não posso sair disso. Vou falar de acesso à internet para os alunos, então não vou falar de acesso de material, né, de dentro de sala de aula, não vou dizer que falta cadeira, mesa e tal, porque eu vou me focar nessa falta de acesso. E vou falar de formação para os docentes, falando de ensino remoto e não de formação, falando em relação simplesmente a conteúdo. Então perceba como é tênue, né, como é fino, você fugir num argumento daquilo que você se propôs. Então, como é importante você elaborar sua introdução, seja do tamanho do texto que você pensar em fazer e perseguir isso até o final. Né? Como é importante isso. Tá? Eu sempre estou, né, trabalhando com um tempinho para que vocês também elaborem, né, porque eu penso sempre nessa live como oficina. Tá? Então eu vou dar 5 minutinhos aí, né,
para que vocês façam, né, uma introdução pensando o transporte público, tá? Pensando em transporte público. Tenta elaborar aí, né, colocar aí um tópico frasal e 2 justificativas, tá? 5 minutinhos aí para que vocês façam, ok? Para quem chegou depois, eu vou dando alguns toques, né? Estou trabalhando hoje com introdução. Na nossa primeira aula que está disponível, trabalhei com tópico frasal. A primeira foi título, a segunda foi tópico frasal, né? E hoje é a introdução completa, tá? Porque quando eu falo de introdução, eu estou pensando nesse caminho, tópico frasal e justificativa. Hoje a gente não vai trabalhar com diversos textos, porque quando eu comento introdução, pensando no texto dissertativo, eu estou pensando na variedade de textos que vocês encontram, desde uma redação para vestibular, concurso, quanto para um TCC de faculdade, uma dissertação de mestrado, um artigo científico, todos trabalham com a estrutura dissertativa, automaticamente todos trabalham com esse modelo de introdução que eu estou aqui perseguindo, ok? Vamos lá, tentem elaborar. Eu dei 5 minutos, 3 minutinhos, né? Até vou simplificar porque eu vou passar ainda, né? Por outras justificativas. Então tentem elaborar aí só o tópico frasal do transporte público. Tá? Desculpa, eu coloquei toda a introdução, mas eu vou passar passo a passo, ok? Tá? Então aí mais 40 segundinhos aí, tá? E a gente já vai fazer. Eu vou abrir os comentários aqui também, tá? Eu fechei os comentários, caso alguém... Um minutinho aí, né? Pra vocês comentarem. Tiverem alguma dúvida também. Tá? Normalmente é isso, a gente fecha os comentários e aí esquece, né? Faz parte. Mais um minutinho aí, tá? Muito obrigado aí às pessoas que estão participando hoje. Boa noite, Thalita. Boa noite, Aline. A Thalita perguntou, né? Só para texto dissertativo? Isso mesmo, né, Thalita? Eu estou trabalhando aqui com um texto dissertativo. Digamos, tem uma estrutura, a estrutura narrativa, né? Que envolve outro tipo, né? Que seria a apresentação. Tá? Então, eu estou trabalhando aqui com um texto dissertativo. Boa noite, Letícia. A Fernanda também, já vi. Tá? Então, para quem entrou agora, ainda estou no primeiro exemplo, estou trabalhando com introdução, né? A gente vem trabalhando passo a passo aí nas nossas lives. A primeira live foi título, a segunda tópico frasal, né? Essa terceira agora é introdução, tá? Eu pedi para que vocês fizessem a introdução, mas vão devagar, né? Elaborem aí um tópico frasal, tá? Ok. Vamos lá, né? Eu vou fechar os comentários aqui, tá? Pra gente retomar aí. E aí eu sempre trago também diversas dicas desses momentos, né, de formação, tá? Vamos para o tópico frasal, né? Eu fiz todo um preâmbulo, né, mas para a gente retomar aquilo que foi a aula da semana passada. Então vou fazer de maneira muito rápida. Ponto de partida, tópico é topo, né? Frase vem de frase, então é a primeira frase. Muitas perguntas eu lembro quando eu dava oficinas, era assim, nossa, mas eu só posso falar de um ponto, eu posso falar assim, São Paulo é uma cidade violenta. Não, eu posso falar, São Paulo é uma cidade violenta, vírgula, todavia, né?
vem melhorando seus números em outros tipos de violência, né? E aí fazer, né, mostrar ao mesmo tempo pontos positivos e pontos negativos. Mas isso é importante que apareça logo no tópico frasal. Se você escolher um caminho, um percurso, né, mesmo em concurso isso é muito comum. Então, de repente, pede para que você comente, né, uma frase de um pensador. E essa frase muitas vezes tem pontos, né, que fazem crítica a algo e que também, crítica no sentido, né, de observar pontos negativos e observar pontos positivos. E aí você tem que fazer esse preâmbulo durante todo o seu texto. Né? O tópico frasal é isso, é o topo. É como o que é que eu vou elaborar durante todo o meu texto, o que é que eu vou falar. Então, na sua primeira oração, isso fica muito claro. Tá? Tem que ter uma coerência textual. O que é coerência? Né? A gente tem os termos, né? Coerência e coesão. É só lembrar de como a gente usa isso no dia a dia. Você é uma pessoa coerente. Se você é uma pessoa coerente, o que você fala é o que você faz. Né? Então, a coerência textual é isso. Eu coloco lá, vou falar sobre o transporte público em São Paulo é problemático. Então eu vou perseguir isso, né? Mostrar como o transporte público em São Paulo é problemático. Né? Colocar diversas questões em torno disso aí. Eu não posso, durante o tema, a não ser que seja com exemplo, né? Ou lá na conclusão, dizer que o transporte público de São Paulo é maravilhoso. Eu vou estar sendo incoerente. Né? E outra questão que eu vou retomar sempre é a articulação com o tema. O tema, e eu comento isso nas minhas lives, hoje em dia você tem que demandar um momento muito importante para você entender qual o tema que está ali proposto. Os temas hoje eles não são mais diretos. Né? O que seria temas diretos? Escreva sobre a escola municipal, a escola de ensino infantil. Né? Não, normalmente o que acontece? Você tem textos de apoio, muitas vezes com teóricos, falando sobre algo, e aí você tem que, né, descobrir, opa, eu tenho que falar sobre o que nesse tema aqui? Né, o que me propõe? Isso é muito importante. Então tem que estar sempre articulado com o tema. Ok? Então são essas 3 dicas básicas do que foi também a semana passada, que eu retomei, para a gente não perder de vista. Vamos lá, né? Eu coloquei toda a base lá, mas estou retomando aqui. Então perceba aqui o meu tópico frasal. A escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Uma dica, isso é dica, né? Use uma oração simples. Quando eu falo oração simples, é utilizar um único verbo. Evite utilizar orações compostas. Evite, não é que isso vai ser errado. Né? Digamos, a escola pública enfrenta problemas graves na pandemia, já que não tem professores. Né? Então, muitas vezes quando a gente utiliza uma oração composta com mais de um verbo, fica mais difícil para a gente entender o que a gente delineou. Né? Opa, calma aí, mas eu vou falar de professor ou eu vou falar de problemas graves na pandemia? Então você mesmo não entra em sintonia a partir do momento que você faz um tópico frasal com orações coordenadas, né? Ou oração composta. Quando eu falo oração composta, que tenha mais de um verbo. Né? Então é uma dica. É isso, né? A comida boa é aquela que você sabe fazer. Né? Pensem sempre nisso. A comida boa é aquela que você sabe fazer. Tá? Então, eu preciso escrever uma oração, né, que tem um verbo e ela parece muito clara para mim. Outra questão também é o que a gente chama de oração direta. O que é oração direta na língua portuguesa? É sujeito, verbo, objeto. Como eu fiz aqui, a escola pública brasileira, né, sujeito, tem um núcleo aí, enfrenta verbo e qual objeto? Problemas graves na pandemia. Eu poderia mudar isso. Problemas graves na pandemia, né, vírgula, enfrenta a escola pública brasileira. Então, só essa inversão de ordem, né, pode causar para você que está escrevendo uma dificuldade maior. Né? Ou dizer assim, enfrenta, vírgula, a escola pública, vírgula, problemas graves na pandemia. Só essa tirada da ordem, né, que se você sai da ordem direta e vai para a ordem direta, aí você tem que colocar vírgula, para você mesmo é um dificultador. Então eu sempre indico, né,
Construa orações na ordem direta, principalmente para o tópico frasal. Sujeito, verbo, objeto. Né? E lembre-se sempre, comida boa é aquela que a gente sabe fazer. Né? Aquela que a gente nunca fez, dificilmente vai sair muito boa. Tá? Então é uma dicasinha aí para essa nossa base. Tá? Ok? Vamos para a nossa justificativa 1. Tá? Eu coloquei toda a introdução ali e agora estou destrinchando uma a uma. Né? A justificativa 1 ela é uma resposta para o tópico. Isso é muito importante. Eu vou voltar aqui só para a gente ver, né, o que acontece. Eu digo aqui, ó, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Né? Eu penso assim, quais, né? Ou por quê? Né? Eu lanço essa pergunta. Né? Por quê? Enfrenta problemas quais, né? É igual aquilo, eu falo muito disso como fofoca, né? Você fala uma fofoca para uma pessoa, chega e diz assim, olha, você não sabe, né? Mas aquela pessoa não é gente boa, né? A pessoa vai pensar, por quê? Né? Automaticamente ela vai, né? Quando eu digo a escola pública brasileira enfrenta problemas graves, por quê? E isso vai te dar a justificativa. Não tem como errar, tá? Então voltando aqui, né? Não tem como errar. Então, pensando lá, e até vou, sei que estou voltando aqui demais, mas pensando lá no nosso exercício, escreva algo sobre transporte público aí. Faça algo sobre transporte público, tá? Escreva aí o transporte, né? Escreva aí faça um tópico frasal. Tá? Vou dar aí 3 minutinhos, se vocês já não fizeram, né? Porque eu já tinha pedido isso. E agora, lance mão de uma justificativa, né? Pensa, se você disse assim, transporte público em São Paulo é ruim. Né? Pensa, por quê? Tá? E constrói esta justificativa. Constrói essa justificativa. Tá? Faz aí no seu caderno. Vou dar, agora sim, vou dar 3 minutinhos. Tá? Construa aí, pensando, por quê? Pode até pegar essa ideia minha aí, o transporte público em São Paulo é ruim. Ponto. Por quê? Vamos lá, mais um minutinho. Então, auxiliando aí, né? Pode até pegar essa dica, o transporte público em São Paulo é ruim. Né? Pensa, por quê? Né? Responde essa pergunta. Você vai estar lançando mão da primeira justificativa, da justificativa 1. Vou abrir os comentários aqui, tá? Aí quem quiser pode colocar aí alguma questão que elaborou, né? Quiser fazer uma pergunta.
A Thalita está perguntando aqui, né? Só para recapitular, faço o tópico frasal e depois justificativa? Perfeito, Thalita. Né? Faz primeiro o tópico frasal e depois justificativa 1. Isso mesmo. Tá? Só mais 30 segundinhos aí. Isso mesmo. Então você primeiro elabora, né, o seu tópico frasal e depois você vai para a justificativa. Ok? Vamos lá. 10 segundinhos, né? Vou fechar aqui os comentários, tá? Lembrando sempre de uma questão, né? As justificativas, elas trabalham como ponte para o argumento. Da onde sai o argumento, né? O argumento não nasce do nada. Ele está exatamente fincado nas justificativas. Então, as justificativas que você utiliza são elas, né, que vão fazer com que você construa os seus argumentos. Então, digamos, por isso que eu falo, quando você escreve um texto aí de 30 linhas, se você elabora normalmente 2 justificativas, você vai ter 2 argumentos. Você pode até também construir uma justificativa e fazer 2 argumentos em torno disso, né? Ou só uma justificativa e construir 10 argumentos. Mas percebam que eles nascem das justificativas. Eles não nascem do tópico frasal. Porque o tópico frasal é o topo. Né? É o momento em que você fala, olha, eu persegui o tema e vou escrever sobre isso. As justificativas são as perguntas que você lança à mão, né, para você convencer o leitor. Eu digo, o transporte público é ruim. E digo assim, já que falta ar-condicionado na maioria dos ônibus. Né? Então, esse ar-condicionado é o que vai me gerar os argumentos. Né? Que eu vou falar, ou um argumento, ou mais argumentos, é que vai, de um modo ou de outro, eu vou mostrar como o transporte público é ruim. Tá? Então, essa parte aí é muito importante para a gente entender essa ponte aí. Tá? Eu vou mostrar o exemplo que eu tenho aqui. Tá? Olha o exemplo. Né? A escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Ponto. Né? E coloco aqui já a minha justificativa. Justificativa 1. Já que falta acesso à internet para os alunos. Uma dica importante, né? Pessoal, a gente tem que utilizar articuladores. Quando a gente vai escrever num texto, eu tenho uma oficina só para falar sobre articuladores. Né? Articuladores e pontuação e articuladores, eles estão ali no mesmo equilíbrio para você conseguir uma boa coerência do seu texto. Coerência no sentido de ficar claro. Né? Então perceba, ó, já que o pois, né, eu utilizo aí um articulador explicativo, já que, pois, ou assim, né, ou dessa maneira. Então eu utilizo articuladores explicativos para mostrar, né, o que falta. Eu não poder... Eu digo assim, a escola pública brasileira enfrenta problemas na falta, parece que eu estou saindo, né, do meu texto, e eu estou sempre, um texto, ele está sempre articulado, seja nas orações, seja nos parágrafos, né, ele tem sempre uma articulação. Eu comentei uma coisa, né, numa oficina que eu dei, eu relembrei, eu acho isso super importante. Como é que a língua portuguesa se compõe? Né? Ela parte do menor para o maior. Então eu vou colocar aqui, ela começa por letra, você tem uma letra, A, B, C, né? Aí quando ela se aproxima de outra, você forma a sílaba, né? Quando as sílabas se juntam, você forma a palavra, né? Quando as palavras se juntam, elas formam as frases. Quando as frases se articulam, elas formam a oração, né? E aí tem sempre um termo aí, né? E vai de pensador para pensador. Mas digamos, quando você tem mais de uma oração, você tem aí o período. Quando você tem um conjunto de períodos, você tem um parágrafo. E o conjunto de parágrafos, você tem um texto. Perceba como essas coisas vão se encaixando, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque essas coisas têm que ser respeitadas no momento que eu estou pensando aqui. Eu coloquei, né,
logo essa justificativa 1, já que falta acesso à internet para os alunos, como exemplo, e estou utilizando o articulador. E o articulador correto, né? O articulador, né, a conjunção explicativa. Quantas vezes eu vejo, né, digamos, em textos, e a pessoa coloca, escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia, todavia falta acesso. Pô, se eu usar um todavia, um mais, um porém, eu estou utilizando o articulador errado, porque esse articulador está dizendo que eu vou fazer oposição à minha oração anterior. Né? E quantas vezes eu pego parágrafos e você está dando continuidade à sua ideia, né? E aí começa-se com um articulador de oposição, todavia mais, quando deveria ser um assim, né? Um pois, porque você está dando continuidade. Então tomem cuidado com isso, porque isso é mais comum do que parece, isso é um grande problema para a coerência do seu texto. Tá? Então é uma dica aí, né, dessa importância aí. Espero que vocês tenham construído a sua primeira justificativa, tá? E utilizando um articulador. Tá? Se não utilizou, pensem nisso. E eu sempre dou uma dica. O que é o articulador? O articulador é quando você está construindo uma casa, você está colocando os blocos, sabe o cimento? Isso. O cimento é um articulador, é aquele que dá liga. É aquele que vai deixar o seu texto preso um em cima do outro, ou seja, por orações, ou seja, por parágrafo, ou seja, por conjunto de parágrafos. É ele que vai dar cola, tá? Então isso é muito importante e vocês vão ver sempre eu ressaltar essa importância aí dos articuladores, tá? Ok? Vamos então para a justificativa 2. Tá? Eu vou abrir os comentários aqui para ver, né, se vocês querem perguntar alguma coisa, tá? Isso é mal de professor, quando a gente começa a falar, a gente vai e não para mais. Oi, Sofia, tudo bem? Quiserem perguntar alguma questãozinha aí, né? Até do que vocês elaboraram e tudo mais. Um minutinho agora. Tá? Se não fizeram, faça, conserte aí. Coloque o articulador nessa primeira justificativa. Ok? Ok. Então vamos lá, né? Vou desligar os comentários aqui. Ah, Tatiana perguntou, então jamais posso começar com pois. Então vamos pensar aqui, né? Um pois é uma conjunção explicativa, tá, Tatiana? A escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Pois falta acesso, perfeito, né? Você não poderia era começar com a conjunção adversativa, tá, Tatiana? Ok? O que não poderia, a conjunção pois é a conjunção explicativa. Diante da pandemia. Não, não necessitava, né, não necessita repetir, tá, o diante, porque a pandemia você já colocou lá no seu tópico frasal, tá, Tatiana? Não precisa repetir, evite repetir, tá, essa questão da pandemia na sua justificativa, tá? E o pois, como bem você colocou, tá certíssimo. Ok? Então vamos lá, pessoal? Vou lá para a justificativa 2, tá? Agora eu vou trabalhar com vocês a justificativa 2, né? E aí é outra resposta para o tópico. Eu até tenho um elemento, né, que eu utilizo e faço isso, né? Fazia isso com os alunos até para que eles visualizassem isso de maneira mais clara. Eu dizia assim, olha, o professor Francisco é ruim.
Ponto. Seria o meu tópico frasal, né? Pois explica mal o conteúdo, né? Ponto. Como ainda falta muito às aulas, né? Então, quer dizer, perceba como eu utilizei aí, né, as justificativas. E duas justificativas, né? Eu penso, ele é ruim, e aí faço essas duas justificativas aí para ir elaborando durante o argumento, ok? E é sempre isso, quando você tem um texto, né, normalmente de 30 linhas, seja para ou um texto curto, né, digamos, você vai prestar uma prova, e é uma prova dissertativa, e você tem que responder questões, você utiliza também a estrutura dissertativa. É claro que em número menor de linha, então você faz lá uma introdução, né, pensando no teórico, de acordo com o teórico, ele fala sobre educação infantil, pensando os primeiros anos. E aí você descreve a justificativa, né, e depois defende o seu ponto de vista. Tá? Lembrando sempre que é isso, você articula, né, nesse texto de 30 linhas, de 4 parágrafos, você articula as justificativas, lembrando que você vai trabalhar com dois argumentos diferentes, igual eu fiz como exemplo, mas você poderia colocar justificativas diversas e falar e utilizar o mesmo argumento, defendendo aquele ponto de vista. Tá? É porque eu faço bem essa divisão para a gente enxergar muito bem como se articula e como isso está emendado, né? Como você constrói as justificativas e você desenvolve depois lá nos argumentos. Então, por isso que eu tenho esse cuidado aí. Ok? Tá? Vamos lá para o exemplo, né? A escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia, já que falta acesso à internet para os alunos, como ainda formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Né? Perceba nessa segunda justificativa, e olha, isso é um erro mais comum do que vocês imaginam. Quando a pessoa está escrevendo, imagina, a pessoa está lá no concurso público, está nervoso, né? Aí o que acontece? Eu vou pegar o exemplo só para vocês verem como o erro é mais comum. Eu digo assim, o professor Francisco é ruim. Ele explica mal a matéria, ponto. Ele não explica bem o conteúdo. Como justificativa 2. Perceba que eu não falei algo diferente. Eu falei a mesma coisa da justificativa 1 com as mesmas com palavras diferentes, né? Isso é um erro, tá? Então tomem cuidado com isso, que quando vocês estão elaborando, né, um texto aí de 30 linhas e vocês querem exatamente chamar a atenção para o argumento de vocês, dizendo, vamos pensar, o transporte público em São Paulo é ruim, né? Falta ar-condicionado, né? Como ainda valores mais baratos. Vamos pensar nisso. Né? Você tem que articular duas ideias, né, diferentes para você poder puxar dois argumentos diferentes. Isso é mais comum do que vocês imaginam, as pessoas mudarem palavras e falar a mesma justificativa. Tá? Então eu poderia dizer assim, a escola pública brasileira enfrenta problemas, já que falta acesso à internet para os alunos, como ainda os discentes não têm internet. Eu estaria falando a mesma coisa, tá? Utilizando outras palavras. Tá? Então é importante que vocês tomem cuidado nessa segunda justificativa aí. Ok? Vou dar aí 3 minutinhos para que vocês elaborem aí as justificativas de vocês, tá? E ao mesmo tempo aqui vou abrir os comentários. Então, 3 minutinhos para vocês elaborarem a segunda justificativa, pensando aí em transporte público, né? Boa noite, Tamares. Para quem entrou agora, né? A gente está aí na nossa introdução, trabalhando como fazer uma introdução para um texto curto de 30 linhas ou de 10 linhas, né? Ou para um texto de 30 folhas, ou mesmo uma dissertação de mestrado de 90, ou uma tese de doutorado, né? De 130. Tá? Então, a gente está pensando nessa matemática, e quando eu uso matemática, eu uso de maneira muito certa, né? Na redação, 2 mais 2 é 4. Então, nenhuma palavra sobra, nenhuma palavra falta. E agora eu pedi para que elaborasse a segunda justificativa. Tá? Tem os vídeos, a gente vai no passo a passo, né?
Eu tenho 2 vídeos anteriores, eu tenho como fazer título, né, como escrever título, e aí eu pensei em diversos tipos de textos, textos mais comuns, um artigo científico. A Jenny está perguntando, professor, isso fica em um mesmo parágrafo? Isso mesmo, Jenny, fica em um mesmo parágrafo, tá? Lembrando sempre, o parágrafo, né? Ótima pergunta, né? A gente define, quando a gente constrói uma estrutura dissertativa, normalmente você a faz, né? Por meio de parágrafos. Então, digamos, a introdução, né? Como se constrói a introdução? Que é esse primeiro parágrafo. Você faz tópico frasal mais justificativa. Então, ótima pergunta. Você constrói toda essa... Constrói o tópico frasal, as 2 justificativas num parágrafo só. Tá perguntando aqui. Calma aí, com argumentos diferentes, tipo isso, né, professor? E você dá continuidade no texto com 2 argumentos. Perfeito, Aline. Isso mesmo, você dá continuidade com 2 argumentos diferentes. E tem a possibilidade, né, Aline, de repente você trabalhar diversos argumentos trabalhando uma justificativa só. Esse exemplo que eu coloco aqui, né, com 2 justificativas, é para você trabalhar cada um argumento pensando em cada justificativa. E é sempre isso, né? Argumento é chamado também de desenvolvimento. Por quê? Porque você desenvolve as ideias que você coloca lá na introdução. Ok? Mais um minutinho. Então, o trecho que eu deixei aí para vocês, que está aí agora, né, na tela, exatamente é o tópico frasal. A escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Tem a justificativa 1, já que falta acesso à internet para os alunos, e tem a justificativa 2, como ainda a formação, né, agora eu não estou conseguindo ver aqui por conta do texto, mas eu tenho um parágrafo completo aí, tá? Ok? 10 segundinhos. Vamos lá, vou desativar os comentários aqui. Tá? E vou fazer uma retomada rapidinho, né? Recapitular um pouco aqui com vocês, né? Só para a gente não perder de vista, vamos hoje, né? O que a gente elaborou hoje foi uma introdução, né? Essa introdução, ela vale para qualquer tipo de texto dissertativo. Perceba que eu não estou tratando do texto narrativo aqui com vocês. Quando eu falo do texto narrativo, os textos ficcionais, né, o conto, a crônica, o romance, a fábula, ele tem outra estrutura. Ele trabalha com apresentação, conflito e desfecho. Tá? Eu estou trabalhando com vocês aqui a estrutura do texto dissertativo. E como estrutura do texto dissertativo, eu estou perpassando por diversos tipos de textos. Né? Vamos lembrar desde o texto de concurso, né? Desde o texto de vestibular, né? Até os textos acadêmicos, né? Um artigo de opinião, um artigo científico, um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, que pode vir a ser até uma resenha. Né? Eu já trabalhei numa instituição de ensino superior que a gente fazia como TCC uma resenha. Tá? É uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Tá? E aí, é claro, né, os elementos que eu trouxe aqui para vocês foram elementos para a gente desenhar uma estrutura e a gente pensar que a gente pode utilizar isso tanto para um texto curto quanto para um texto longo. Né? E até para textos curtos, curtíssimos mesmo. Imagine que vocês vão prestar uma prova, não tem dissertação, não tem uma redação, mas tem questões dissertativas. E questões dissertativas você precisa
começar, né, a elaborar por meio de uma introdução. Mas seja uma introdução curta, né? Simplesmente um tópico frasal, uma justificativa, e já delinear os argumentos e já fazer lá a sua conclusão. Tá? Então, nesse tipo de elaboração, esse tipo de receita que eu estou trazendo aqui, né, com bastante aspas, exatamente ele vislumbra aí todos esses tipos de texto. Tá? E eu trouxe hoje para vocês uma estrutura que é necessária para uma introdução. Porque exatamente quando os alunos comentam muito da dificuldade de escrever um texto, né, eles imaginam que fazer um texto é você colocar a mão na cabeça, né, psicografar, e não é, né? A ideia é você começar com um tópico frasal, respeitando lá o tema que é proposto, né? Então, se o tema fala comenta sobre a escola pública, né? As dificuldades que a escola pública vem enfrentando nessa pandemia, então você tem que ir atrás desse tema. Então você vai elaborar aí o seu tópico frasal já perseguindo isso. Isso é importante para duas pessoas, tanto para a pessoa que vai ler o seu texto, né? Porque você tem que imaginar que você está escrevendo o texto para outra pessoa, quanto para você. Para você é muito importante porque você a todo momento vai olhar lá para a primeira oração que você escreveu e vai dizer, opa, eu vou falar sobre isso. O tópico frasal, aquela frase que fica no topo, tá? Só que uma introdução não é só tópico frasal. Uma introdução também é justificativas, né? Então você constrói justificativas. E o que seria isso, né? Você vai elaborar justificativas que vão fazer com que você pense depois sobre os seus argumentos. E como você elabora essas justificativas? Lançando mão de dois porquês. Né? A escola pública enfrenta problemas graves. Por quê? Aí já sai a primeira resposta e você começa com o articulador, com a conjunção, já que falta acesso à internet para os alunos. Pois falta acesso à internet para os alunos. Né? E aí você pensa outra questão. Por que a escola pública enfrenta problemas? Vai sair a sua outra resposta, como ainda a formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Então perceba como a introdução ela não é difícil, desde que você respeite isso. Né? E nunca esqueça de não esquecer do tema. O tema tem que estar sempre na sua cabeça. A partir do momento que você faz o seu tópico frasal, você não perde o tema. Tá? Então, a ideia é exatamente essa daí. Eu vou abrir aqui, se vocês têm alguma pergunta, né? Tá? Em torno disso aí. Tá? Para quem perdeu as duas lives, né? Elas estão lá no Instagram, né? Aqui no Instagram, né? No Professor Francisco, redação. Então seria interessante, né? Retomá-las, né? Na próxima semana a gente vai trabalhar argumento, né? Então eu vou trazer aí argumento, né? Que é uma parte super importante que a gente chama também de desenvolvimento. Tá? Na próxima semana também eu tenho uma oficina. Normalmente, como são as minhas oficinas, né? A oficina ela trabalha a estrutura, mas ela trabalha também questões gramaticais, né? Professor, eu posso começar direto com o tópico frasal? Tem que começar com o tópico frasal, tá, Érica? Tem que começar com... A próxima live vai ser sobre desenvolvimento. Isso mesmo, Thalita. Sobre desenvolvimento, argumento, né? Próxima live da semana que vem, no sábado, né? Vai ser sobre argumento, ok? Ou preciso colocar alusão histórica. Érica, alusão histórica, você pode começar com um tópico frasal com alusão histórica. Tá? Você pode citar, o Brasil foi descoberto em 1500 e nada mudou. Né? E aí você fazer todo o desenvolvimento em torno disso. Né? Então, você pode começar fazendo, né, o tópico frasal. O importante é você perseguir isso. Ok? Tá, pessoal?
Então, na próxima semana eu vou falar um pouco também sobre essas oficinas, tá? Que eu também elaboro, são oficinas de 3 horas e que são bem interessantes, né? E eu vou comentar um pouco mais. Na semana que vem, nesse mesmo horário, estarei aqui, agora trabalhando com argumento, né, desenvolvimento, e a gente vai dando continuidade. Gostaria muito de agradecer a presença de todos, né? É muito importante, né? Tatiana, mas vai ficar gravado, tá? Você pode assisti-la, tá? Tá gravado aí, vai ficar gravado, ok? Espero você na próxima live, tá? Obrigado, Renato. Isso mesmo, né? A Thalita colocou aqui, vai ficar gravado aqui no GTV, né? Insta, ok? Tá, pessoal? Um grande abraço aí para vocês, hein? Falou e até semana que vem, nesse mesmo canal. Obrigado, Aline. Obrigado aí pela presença.